Porque a lágrima do seu cliente vale ouro. E daí, pessoas? Meu nome é Ronaldo Laux e eu ajudo profissionais do direito a falarem com confiança e persuasão. Hoje o tema vai ser esse: o sentimento que o cliente traz para o teu espaço de trabalho. Um local que era para ser um escritório de advocacia se torna quase que um set de terapia. Como você se sente com isso? Você se sente tranquilo com essa situação? Ou será que você se sente desconfortável? Será que isso é bom para a tua relação com esse cliente? Ou às vezes não é um cliente, é um prospecto, mas ele chega ao ponto de chorar na tua frente. E aí? Enquanto você vai chegando, vai dando um coraçãozinho aqui, um like, eu vou ajeitando aqui as coisas para live, como sempre passando o dedo na frente da tela. Deixa eu ver se o Wi-Fi aqui tá bom hoje. Bom dia, Josane, a garota que se acorda cedíssimo para caminhar, que hoje não rolou, né? Mas fico feliz de ter te feito companhia. Vamos colocar o nome da live aqui. Porque o choro, não, a lágrima, porque a lágrima do seu cliente vale ouro. Muito bem. Fixar comentário. Acho que hoje vai ser um daqueles dias. Tem dias que o Instagram até que distribui a live. Tem dias que não. Tem dias que ele não distribui de jeito nenhum. E aí eu fico aqui, ó, mas uma hora começa a aparecer mais povo. Começando o dia em ótima companhia. Oh, querida! Amei ser chamado de Mestre Miyagi. Amei. Acho que até eu vou comprar um daqui, aquele tamborzinho, sabe? Pra fazer o lancezinho. Aquele tamborzinho que tem no Karate Kid 3. Muito bem. E tô fã do Cobra Kai. Vi todas as temporadas, estou louco pela próxima. Acho muito legal. Muito bem. Vamos começar então de leve aí falando sobre esse tema. Meu grande desafio é os 12 apóstolos, né? Vocês já sabem. Queremos os 12 apóstolos. Nessa hora da manhã seria fantástico chegarmos aos 12 apóstolos, depois de muito tempo sem isso. Faz tempo. Viu também o Cobra Kai? É massa, né? É massa. É muito tri. Nossa. Ele tem umas coisas um pouco malhação da vida, né? Mas tirando esse, que é uma coisa, né, que é a geração atual, mas as coisas que tratam da geração antiga é muito legal. É muito legal. Nossa, é muito tri. Ai, ai. Buenas. Então, vamos lá. Hoje o grande lance dessa live é o choro do cliente. E aqui o choro, eu vou falar sobre essa lágrima, né? Por que a lágrima do cliente vale ouro? Eu quero te mostrar que se um cliente chega ao ponto de chorar no teu escritório, isso não pode ser só uma situação de desconforto para ti. Se tu não está acostumado a lidar com esse tipo de situação, você não pode se sentir desconfortável. Quer dizer, não é que você não pode, você talvez se sinta, é inevitável. Mas você precisa lidar com esse sentimento de desconforto e, mais do que isso, perceber que isso é uma mega oportunidade de esse cliente ser seu para sempre. Por quê? Vou te mostrar por quê. Vou te explicar como você faz para tirar o teu cliente dessa situação e no final das contas te trazer o maior dos lucros que tu pode ter no teu escritório, que chama-se
confiança. Você pode ganhar aquilo que o cliente, aquilo que não tem preço, que não é indexado por valores financeiros, que é esse capital chamado confiança. Transcende tudo, tá? Transcende qualquer outra relação. Bom, então vamos lá. Como é que eu me dei conta disso? Não sei se vocês sabem, mas quando eu falo em advogado fora da caixa, é porque realmente eu saí da caixa muito cedo. Saí tanto da caixa que acabei fazendo outras coisas em vez de advogar. Eu acabei virando professor, depois de virar professor, cheguei ao ponto de virar coach e hipnoterapeuta. Então, eu fiz uma carreira na universidade como professor e depois coordenador de curso. Pulei essa etapa importantíssima. E depois de virar anos coordenador de curso, atendendo alunos, eu descobri que minha maior paixão era me valer da comunicação para ajudar as pessoas. E aí virei hipnoterapeuta. Tá. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte. Pamela, bom dia, amada. Bom dia. Seja bem-vinda. O que acontece? Quando eu dava aula no curso de Direito, quando eu comecei a dar aula, eu tinha 26 anos. Era muito gurizinho, muito jovem. Gurizinho. E naquele tempo eu estava fazendo mestrado e eu mantinha uma distância, uma certa distância dos meus alunos. Eu tinha, logo no início, né, da minha carreira, primeiro ano, assim, eu tinha, assim, eu mantinha uma certa distância no que diz respeito à vida pessoal dos alunos. Eu achava que o meu papel ali era ensinar, ponto. E claro, minha aula sempre foi uma aula em que eu tinha muito envolvimento dos alunos, sempre, assim, quem teve aula comigo na graduação sabe disso. Eu sempre procurava um bom estado emocional na aula, com os alunos, enfim, uma relação boa. E sempre foi boa, graças a Deus. Eu fui, ao longo da minha prática de professor de Direito Constitucional, de Teoria do Estado, que era o que eu dava na época, e depois Hermenêutica, eu fui cada vez mais me interessando por meios de deixar o aluno mais à vontade na minha aula. E o que acontece? Ao longo do tempo, eles foram ficando tão à vontade na minha aula e comigo, que foram tendo um relacionamento mais aprofundado e eu fui me permitindo aprofundar os relacionamentos. E o que eu quero dizer com aprofundar os relacionamentos? Eu fui me permitindo entender mais dos problemas dos alunos. Vocês já vão entender onde é que eu quero chegar. Oi, Karine, bom dia. Thaís, amada, bem-vindo. Bem-vindo, Rodrigo, bem-vinda, Thaís. Queridos, continue apertando o dedinho no coração, tá? Hoje vamos chegar nos 12 apóstolos, eu conto com vocês. Pega esse aviãozinho aí, envia para os colegas aí do mundo do direito, para que eles venham para cá hoje. A live de hoje é bem importante, bem importante. Voltando então eu fui tendo cada vez mais, aos poucos, eu fui me interessando pelos problemas dos alunos que impediam eles de ter um bom aprendizado, um bom desenvolvimento no curso de Direito. E a cada vez que eu me permitia aprofundar, e como é que eu aprofundava esse conhecimento sobre os alunos, os futuros advogados? Perguntando. Eu era curioso, eu queria saber o que acontecia. E eu descobri que alguns desses alunos, às vezes, se abriam muito, especialmente quando perguntados sozinhos, sobre o que houve, o que aconteceu por ter ido tão mal numa prova.
eles se abriam a tal ponto de chorarem na tua frente. E eu descobri que eu sabia fazer boas perguntas que faziam os alunos chorarem. Que horror, né? Mas que faziam os alunos chorarem não só pela prova. Minha prova já era uma prova de chorar, tá? Eu era bem exigente nas provas. Mas eles não choravam só pela prova, eles choravam com as minhas perguntas. Por quê? Porque eu queria saber o que estava por trás de um aluno não conseguir entender minha matéria, sabe? Porque ele se dava bem comigo, ele estava na aula muitas vezes, mas não dava certo. E aí surgiam problemas, muitos problemas relacionados a família, situações da vida, situações de fora da faculdade. E aí o que acontece? Eu fui descobrindo que eu gostava de auxiliar, eu não sabia auxiliar, mas eu gostava de auxiliar, de fazer esse auxílio para esse aluno. E eu não tinha ferramentas para isso. Depois eu virei coordenador de curso. E como coordenador de curso, isso digamos assim, não vou chamar de dom, mas essa inclinação que eu tinha para deixar os alunos à vontade foi se tornando ainda maior, porque aí entravam na minha sala de coordenação para falar dos mais diversos problemas e eu procurava saber o que estava por trás. Então tinha um aluno brigando com o professor, por alguma razão, assim, um problema de relacionamento com o professor. E eu procurava entender o que estava por trás desse problema de relacionamento. E aí eu percebia que aquela, por exemplo, eu me lembro de uma aluna que não gostava de um professor, que era um bom professor, um professor muito querido, assim. E essa aluna, ela tinha um problema com relação ao pai, na verdade. O professor lembrava o pai dela. E eu fui descobrir isso conversando com a aluna, percebendo isso, sem entender nada ainda de PNL, de terapia, mas eu fui tateando essa realidade. E o que eu fui percebendo? Quanto mais eu perguntava para os alunos e mais eles se abriam, primeiro, mais eles choravam ou sentiam, às vezes não choravam, e aqui eu estou falando da lágrima do cliente, não necessariamente é o choro, muitas vezes mas é um nível de sentimento que você talvez não esteja acostumado, ao menos não na tua área. E aí, no meu caso, esses alunos, eles aprofundavam no sentimento, eles acabavam colocando para fora o sentimento deles, e quanto mais acontecia isso, mais ao final da reunião, mais eles confiavam em mim. Mais o aluno saía dali meu fã. Porque eu tinha tocado em algo nele. Na verdade, eu não tinha tocado. Eu tinha tocado... eu não tinha tocado no problema. Eu tinha tocado no aluno de um modo a ele deixar transbordar o problema. E o fato de eu conseguir ouvir com atenção, com empatia, fazia com que o aluno, ao final do processo, confiasse mais em mim. A partir daí, eu percebi, nas minhas atividades de coordenação, o potencial que isso seria para advogados. E eu pude ver ao longo do tempo como os advogados, de outro lado, têm essa dificuldade de lidar com o sentimento do cliente. Algumas áreas têm mais, alguns profissionais do direito, eles têm um pouco mais essa facilidade, alguns, que vão para algumas áreas já que tem essa inclinação. Tem alguns profissionais do direito que vão para a área de família, por exemplo, que já tem essa inclinação de serem um pouquinho terapeuta dos seus clientes. Alguns, poucos. Outros vão para a área de família porque tem essa vontade de resolver, de ajudar, mas não sabem como.
Os criminalistas têm muito isso. Pelo fato de lidarem com a vida, que é, né, a vida e a liberdade, o maior bem que a pessoa pode perder, no caso aqui é a liberdade, né, no mundo criminal, os advogados criminalistas, eles acabam tendo um pouco mais dessa sensibilidade. Agora, alguns, não todos, alguns conseguem ter. Mas a grande maioria dos profissionais do direito ficam muito sem jeito na hora de lidar com esses sentimentos. A grande maioria. Ficam sem jeito, não sabem, não percebem que esse momento, na verdade, é uma grande oportunidade de conquistar a confiança do teu cliente. E que também, além de ser uma oportunidade de conquistar a confiança do cliente, é uma oportunidade de você entender melhor o problema. É uma oportunidade de você entender os interesses do teu cliente. Isso vai te abrir portas para uma negociação do cliente com a outra parte, que você talvez não tenha percebido. Porque às vezes você está lá numa disputa em torno de um condomínio lá, e aí o problema do condomínio não tem nada a ver com... ou dos vizinhos, não tem nada a ver com o muro que foi construído e foi derrubado. Tem a ver com outras coisas, com outros sentimentos, que só vai descobrir se tu chegar ao ponto de fazer perguntas que deixem o teu cliente aflorar, que deixem no teu cliente aflorar esses sentimentos que estão ali perturbando ele. Então, meu grande objetivo hoje aqui é, primeiro, chamar a tua atenção para isso. Segundo, te mostrar que isso é uma oportunidade. Te dar uma ajuda para lidar com esse sentimento. E eu vou te dar na prática, como fazer isso. E como lidar com esse sentimento e como liderar o teu cliente para uma situação melhor, como conduzir ele numa situação melhor, tal qual um bom terapeuta tem que fazer. E eu falo isso com base na prática, porque depois que eu comecei a ajudar meus alunos na época e clientes, eu passei a ficar tão aficionado por isso que eu logo eu advoguei muito pouco, tá? Eu não sou um advogado daqueles advogados, não. Eu me dediquei muito mais ao ensino. E logo depois que eu virei coordenador das atividades acadêmicas, e depois de coordenador, eu gostei tanto desse trabalho que eu virei hipnoterapeuta. Eu abri um consultório de hipnose na cidade de Carazinho, e durante 7 anos eu trabalhei como hipnoterapeuta. Na verdade, eu comecei com coaching, e depois eu virei hipnoterapeuta, porque eu gostei tanto de poder ajudar as pessoas através da comunicação, que a comunicação para mim virou um modo de gerar transformações profundas na alma das pessoas. E foi fantástico, foi um aprendizado incrível. Depois eu acabei fechando o consultório porque voltei a me dedicar mais aos meus treinamentos e passei a me dedicar ainda mais a esse projeto que é a Academia de Comunicadores, que hoje é uma realidade no mundo online, além do mundo presencial e das empresas. Mas o período em que eu trabalhei como hipnoterapeuta foi assim incrível, e eu pude entender com muito mais profundidade esse vínculo que existe entre você e o cliente no momento de fragilidade dele, e como você pode tornar o seu cliente um parceiro eterno de negócios. Se você souber lidar com isso, você se torna um amigo do seu cliente. Não vou dizer que você se torna o terapeuta do seu cliente, mas é quase isso, porque você guarda o sigilo, tá? Você como advogado, você tem a obrigação de guardar o sigilo dele, tal qual um terapeuta. E terapia não é algo, olha só, terapia não é algo só para psicólogo, tá? Eu mesmo não sou psicólogo e trabalhei com terapia. Não que você vá fazer terapia com o seu cliente, né? Profissionalmente falando,
Mas a terapia, quem lida com terapia, quem trabalha com terapia e é psicólogo ou de qualquer outra linha de terapia, sabe que uma conversa tem um caráter terapêutico incrível, desde que você souber conversar, desde que você souber levar o cliente de uma situação ruim que ele está para uma situação melhor. E é claro, o teu trabalho ali é como advogado. Você vai fazer a ação do cliente, você vai defendê-lo, enfim. Mas, por que não? Por que não tornar a vida do teu cliente já naquele momento um pouquinho melhor através da tua conversa com ele? Sendo que, além de tudo, você ainda vai sair dessa relação conquistando a confiança desse cliente. Então, vamos entender como é que isso funciona na prática. Deixa eu só ver os comentários aqui. Prof. Josane, querida, essa conexão com o cliente torna o teu trabalho mais eficaz, pois você descobre o que ele realmente quer, coisa que nem ele sabe por vezes. Perfeito. Exatamente, eu não diria melhor do que o que você disse, Josane. É prof mesmo. Tá, faz justo. É maravilhosa, guria. Exatamente isso. As suas perguntas vão tornar, elas vão ter a capacidade de tornar a intenção do teu cliente mais clara para ele mesmo. Exatamente. Mas professor, se eu fizer isso, daqui a pouco ele não é capaz de, por exemplo, numa demanda de família, daqui a pouco ele não é capaz de, ele está querendo se separar da mulher e daqui a pouco ele não se separa. E aí eu perdi a ação. Sim, tu perdeu a ação, porque daqui a pouco ele não se separa mesmo. E aí, o que tu ganha? Tu fez uma baita de uma mediação entre eles. E aí, o que tu ganha? Cara, tu ganhou esse cliente que daqui a pouco, mas eu sou advogado de família, eu perdi um divórcio. Perdeu. Mas o que tu pode ganhar com isso? Cara, tu trabalha com sucessões também, não trabalha? Tu trabalha com outros negócios. E se tu não trabalha com outras ações, deveria saber ter parceiros, porque esse mesmo cliente vai te trazer outros negócios. Eu tô sendo meio, né? A minha pergunta retórica aqui, ela tá chamando para uma mentalidade bastante egoísta, né? Eu vou perder a ação, vou deixar de fazer o meu divórcio, que é onde eu ia ganhar meu dinheiro, por essa conciliação? Sim, vai, porque em primeiro lugar vai ser bom pro teu cliente, caramba. E em segundo lugar vai ser bom para ti também. É ganha-ganha. Bom, a prova disso é aquele advogado. Eu sempre cito ele, esqueci o nome dele, mas é aquele advogado do bilhetinho. Vocês sabem a história do advogado do bilhetinho? Vocês conhecem a história do advogado do bilhetinho? Esse advogado hoje, ele tem 300 ou 500 mil seguidores aí no Instagram. É o advogado do bilhetinho. Vocês conhecem a história do advogado do bilhetinho? Digam aí se conhecem. Se não conhecem, eu conto, tá? O advogado do bilhetinho, de uma relação de divórcio. Ele tinha uma situação de divórcio para resolver, assim, né? E ele usou um bilhetinho para fazer esse tipo de terapia com a cliente dele. Me diz aí se vocês conhecem a história, senão eu conto aqui, vale a pena. Até um advogado que eu gostaria de fazer uma entrevista com ele uma hora. Se ele me encontrar lá no meio dos seus milhares de seguidores, eu não sei, eu tô chutando aqui que ele tem, acho que é uns 500 mil seguidores, ele tem muito seguidor. E merecido, tá? Merecidíssimo. Buenas. Mila, que linda, que bom que tu tá aí, guria, prazer em te ver. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, entenda o seguinte. Conta, disse a Josane. Tá bom, vou contar. Já que Josane disse que é para eu contar, eu vou contar. A história do advogado do bilhetinho é o seguinte. Ele tinha uma... Bom dia, Mila. Tinha uma... Existia a esposa
e o marido estavam se divorciando. A esposa, a cliente dele, estava já com tudo, veio pedir o divórcio, tal. E aí eles conversaram e tal, e ele não estava muito convencido de que a sua cliente realmente queria o divórcio. Pelo modo como ela falava do marido, sabe? Havia um rancor ali e tal, mas parecia que não estava tudo resolvido. E tem pessoas, tem clientes que são muito duros, né? Muita raiva, ressentimento. No mundo de direito de família isso tem muito. Mas não é só no direito de família, não. Direito empresarial tem isso, direito tributário, tem de tudo. As pessoas, os problemas, não importa a área do direito, pode ser direito administrativo. O teu cliente pode ali, numa área que parece ser mais alheia a essas questões emocionais, elas podem aparecer, sim, elas existem por trás do problema. Bom, mas aí, nesse caso de família, ele não estava muito convencido, e aí na hora... Agora eu não lembro qual é o momento exato, mas ele deixou um bilhete para ela com a documentação de tudo o que ela deveria buscar para fazer o tal do divórcio. Tal, certidão, tal, isso, aquilo, tal. Uma lista pequenininha assim no próprio papelzinho ali timbrado do escritório ali, né? Era um bloquinho pequenininho. Ele colocou a lista de itens e no final ele colocou 3 perguntas. Eu não vou lembrar agora exatamente qual eram as perguntas, mas as perguntas eram em torno disso. Ele perguntava, ele dizia assim, bom, tá, os documentos estão aqui, mas agora antes de você fazer tudo isso, pegar essa lista de documentos e providenciar para mim, faça o seguinte. Pergunta número 1. Né? Eu não vou lembrar das perguntas, mas era procure buscar aí dentro de você qual é a causa real desse divórcio. Segundo, procure olhe para o seu marido, alguma coisa assim, olhe para o seu marido e procure descobrir se não existe nada nele realmente que você goste. E a terceira pergunta era alguma coisa do tipo sobre os momentos bons, né? Lembrar de todos os momentos bons. Lembre de todos os momentos bons que você teve com ele e tal, antes de fazer o divórcio. Eram perguntas assim. Ele pegou esse bilhetinho que ele deu para a cliente, e é ele que divulgou esse bilhete, claro, sem divulgar o nome da cliente. Divulgando essa ação dele, porque a cliente tinha voltado para ele e dito que ela tinha desistido do divórcio e se reconciliado com o marido. E a cliente agradecia a ele muito pela dedicação dele em resolver realmente o problema da cliente. O que isso gerou para ele? Ele perdeu a ação. Né? Perdeu a ação no sentido de que ele não fez o tal do divórcio. Mas ele ganhou a cliente para sempre. E então, olhando para os frutos dessa situação, você já vê o quanto ele ganhou. A partir desse bilhetinho dele, ele não só ganhou a cliente, mas o trabalho dele foi recomendado pela cliente, e mais do que isso, ele ainda achou uma oportunidade de divulgação do trabalho dele, que gerou para ele fama, notoriedade dentro da área dele. Olha que louco isso. Então ele virou matéria na época, virou matéria da TV, apareceu acho que no jornal Hoje, esses jornais aí que falam sobre comportamento, né? E isso é fantástico. E eu tenho certeza que o número de seguidores que ele tem no Instagram e o escritório dele bombando como hoje tá, deve-se a essa postura, a essa capacidade de comunicação,
de conseguir lidar com o que está por trás na história do cliente. Tá entendendo? Então, assim, é fantástico, tá? Se você souber aproveitar esse momento, os frutos serão fantásticos. Então, olha só. Entenda. O sentimento que o teu cliente manifesta está demonstrando. Primeiro, mostrar, quando o cliente mostra o sentimento, me mostra que você, ou ele está assim, transbordando, tá? E precisando falar com alguém, muito, ou que você fez boas perguntas. Então, o sentimento que o cliente está colocando para fora mostra isso. Parabéns, você está fazendo boas perguntas. Ou ele está precisando muito de ajuda. Então já é um sinal de que há ali uma abertura para que você seja a pessoa a ajudar ele. Há uma abertura da confiança. Tá? Uma lágrima. A lágrima é uma... A lágrima... Imagina, a lágrima é uma exposição de um sentimento, uma exposição de algo que está lá dentro. Então o cliente está colocando isso para você, e vou te dizer mais, se o cliente é homem, essa lágrima vale ainda mais. Por quê? A lágrima do homem vale mais que a das mulheres? Não, não é isso que eu estou falando. Mas é que um homem, dada a questão cultural, né, que nós ouvimos por aí, que o homem não chora e tal, se ele é homem, essa lágrima vale mais porque ela é mais difícil de acontecer. É muito mais raro homens chorarem do que mulheres. E, professor, que machista isso. Não, não é machista, é experiência, tá? É experiência prática. Ao longo da minha vida, tanto é que como eu falei para vocês, eu fui hipnoterapeuta durante anos, e a quantidade de mulheres que eu atendi no consultório é imensamente maior que a de homens. As mulheres, elas costumam se abrir mais fácil. E isso só mostra, muito antes pelo contrário, uma superioridade das mulheres, tá? Então não é machismo. Muito antes pelo contrário, as mulheres, elas sabem lidar melhor com seus sentimentos, os homens não. Via de regra, claro que tem exceções. Então, se é homem, essa lágrima, cara, essa lágrima ela tem ali, ela mostra muito mais vulnerabilidade. Se este teu cliente tem muito poder aquisitivo, essa lágrima vale ainda mais. Porque pessoas de muito poder aquisitivo tendem a esconder mais o seu sentimento perante um advogado. Então ela vale ainda um pouquinho mais. Isso é base da experiência. E se a cidade é pequena, mais ainda. Porque numa cidade pequena, onde as pessoas se conhecem, se o teu cliente está chorando na tua frente, ele está confiando muito em ti. Muito. Lá na cidade de Carazinho, onde eu tinha um consultório, eu não tinha um escritório, eu tinha um consultório de hipnoterapia. Lá eu atendi clientes assim. Uma vez eu atendi um cliente que era um empresário que tinha, assim, uma das pessoas mais ricas lá da região, dos mais ricos. E eu nunca imaginava que ele fosse no meu consultório. Ele tinha um problema era uma fobia, tá? E esse cara, assim, ele não chorou copiosamente na minha frente, mas eu vi os olhos dele cheios de lágrimas mais de uma vez. E isso gerou, assim, quando eu vi que ele veio me procurar para fazer uma sessão de hipnose, para poder ajudá-lo, ali eu vi que eu estava num outro tipo de relação com essa pessoa. Ali eu fui terapeuta dele, é claro, só lidei com ele no consultório, nada mais do que isso. Mas ali, com essa pessoa, eu pude ver o quanto
eu ajudando ele, eu tava despertando nele uma luz no fim do túnel, e o quanto para ele era difícil confiar em alguém, inclusive em mim, porque nós nos conhecemos fora do ambiente. Imagina, eu era coordenador de curso, tá, de um curso de Direito na cidade, numa cidade pequena, então eu tinha eventos, coordenação do curso de Direito, eventos em que ele participava também, da associação comercial e tal, e ele mesmo assim resolveu ser tratado por mim numa sessão de hipnose, em que tu tem que ficar de olho fechado, em que tu tem que ter muita confiança no terapeuta. Então ali para mim foi um dos momentos mais em que eu realmente pude ver o quanto o meu trabalho e o quanto a minha conexão era boa. Então assim, quando tu tem isso, e claro, dei aqui um exemplo da terapia, mas eu tive esse tipo de conversa, esse tipo de profundidade no relacionamento até com cliente que eu vendi treinamento, eu tive, tá? Tinha uma empresária que ela, no meio de uma venda de um treinamento, ela começou a chorar. Uma venda que eu estava fazendo de um treinamento meu para a empresa dela. Não é louco isso? Então assim, sabe? Quando você tem isso e quando você consegue lidar com isso bem, você tá ali num nível de relacionamento que literalmente não tem preço. Então assim, o que acontece? Como é que você vai lidar com essa situação? Tá? Como é que você faz para lidar com esse tipo de cliente que está ali chorando? Qual é a postura que você deve ter? Primeiro, você não vai fazer terapia com o cliente, tá? O teu papel não é de terapeuta. Não confunda isso, tá? Para você fazer terapia, você precisa estar preparado para isso. Então não tenha essa responsabilidade de fazer terapia. Você vai ser advogado do teu cliente. Assim como eu era professor dos meus alunos de direito. E eu acabava tendo, eu tinha uma conversa terapêutica, sem ser terapeuta, com os meus alunos. E nessa venda do meu trabalho de treinamento, com essa cliente, eu era um vendedor naquele momento, mas que teve uma conversa terapêutica. Então é uma conversa terapêutica que você vai ter com o seu cliente. E não terapia, tá? Não é o teu papel fazer terapia. Mas isso não quer dizer que você não vai ajudar. Isso não quer dizer que você não vai, nessa oportunidade que se abriu, que você não vai afinar o teu relacionamento e ajudar ele melhor. Você não vai fazer isso para tirar proveito, tá? Não estou falando isso para ele vai confiar em mim e aí agora ele está nas minhas mãos. Não é esse o objetivo. Você tem que ser íntegro e saber que você está tendo essa conversa, a coisa está acontecendo e que isso é uma oportunidade de você auxiliá-lo melhor. Se você fizer isso, você vai ter os frutos disso. O fruto disso é uma consequência, que é a confiança do cliente. E que é ele se tornar o teu cliente. E essa confiança vai significar que aquilo que você fizer com ele, com a ação dele, se virar uma ação aquilo ali, que as suas decisões serão acolhidas por ele no futuro com muito mais tranquilidade. Porque ele já acredita em ti, ele já confia em ti. Confiança é acreditar. Tá? Confiança é acreditar. Ele acredita em você. Então assim, primeira coisa, antes mesmo do cliente chorar, então, a Josane, todo problema jurídico tem uma carga emocional envolvida, com certeza, né? Direito, gente, é comportamento, tá? Direito é lidar com o comportamento humano. Quando eu descobri isso, deixa eu só fazer uma observação. Quando eu descobri tudo isso,
eu criei, eu fui me estudando esse negócio cada vez mais, e aí fiz todos os cursos de PNL possíveis, estudei hipnose, estudei mil coisas. Eu percebi a importância disso. Sabe o que eu fiz? Eu era coordenador de curso, eu dei um jeito de criar uma cadeira no curso de Direito, que eu dei lá para os meus alunos na época, lá na Ubra. Eu criei uma cadeira na universidade chamada Comportamento Humano. Na verdade, era uma cadeira que já existia lá no curso de Recursos Humanos, e eu peguei essa cadeira e coloquei como optativa no curso de Direito, e eu dava essa cadeira para os alunos, ensinando coisas sobre o comportamento humano, para que eles soubessem se comunicar melhor com o cliente, se comunicar melhor com o juiz, e aí eu ensinava várias coisas de comunicação. Claro, eu não tinha como praticar isso com os alunos, porque o mundo universitário tu não tem, é tudo muito engessado, mas eu ensinava essas coisas para os meus alunos. Porque eu sabia que isso era importante, que um aluno de direito ele tinha que sair dali e ter essa noção, ao menos noções sobre isso. Tá, e realmente essa cadeira acabou na época tendo bastante sucesso. Os alunos não entendiam muito bem por que eles estavam fazendo, por que eles iam fazer a primeira vez que eu fiz, né, a cadeira, mas aos poucos a cadeira optativa ela sempre saía. Ela sempre acontecia, os alunos queriam fazer essa cadeira optativa porque elas tratavam de coisas fora da caixa, né? Bom, então, como fazer? Primeira coisa, para começar a criar essa conexão, em vez de evitá-la, você precisa, ao contrário, começar a criar essa conexão profunda com o teu cliente, que é o que em PNL chama-se de rapport. Tá? Lá na Academia de Comunicadores eu tenho um módulo que é só sobre conexão profunda, em que eu trato dessas coisas, sobre como se conectar com esse cliente, entender essa relação. E aqui com o cliente ou com qualquer pessoa, tá? Essa conexão profunda é bom em qualquer relacionamento, no mundo dos negócios ou no mundo pessoal. Então, primeira coisa, você precisa ter uma curiosidade empática. É o primeiro passo. Para atender bem um cliente, você precisa estar curioso com o problema dele, com a dor que ele está te trazendo. E essa curiosidade ela precisa ser empática, não é uma curiosidade de quem está distante e está curioso como quem estuda uma bactéria, assim, como um biólogo estudando uma bactéria. Eu estou aqui distante, nossa, que curioso isso. Não, você não está estudando uma bactéria, você está curioso com o problema de um cliente. Então, você precisa ter empatia, se colocar no lugar, você vai se colocar no lugar e fazer perguntas. Sem ser invasivo nas perguntas, é sempre procurar saber mais. Aqui, nessas perguntas, o que eu recomendo? Que você faça perguntas abertas. O que é uma pergunta aberta? É uma pergunta que vai fazer o teu cliente falar. A principal das perguntas é a pergunta como. Pergunte como. Como aconteceu? Como foi? Como é a tua relação com a outra parte? Como? Use a pergunta como. Só um minuto que está batendo um baita sol aqui. E eu preciso fechar essa janela, senão daqui a pouco vocês vão ver só um reflexo aqui desse lado. Enquanto isso, gente, vai dando um dedinho no coração aí pra mim. Estamos chegando no final da live agora, a parte mais importante. Conto com vocês, tá? Dedinho no coração. E vai me dizendo aí, me conta aí, quem tá aí, me conta se tu te sente desconfortável quando o teu cliente chora. Me diz aí se sente desconfortável, sim ou não. Eu vou lá fechar essa janela. Pronto, melhorou. Ninguém me contou nada. Ninguém falou nada. Tudo bom. Contem aí. Não, ainda estou escrevendo, né, também. Vai me contando aí. Eu não te disse isso, tá? Mas a qualquer momento, se você quiser, você pode me chamar aqui ao vivo, tá? Então, eu devia dizer isso no início, me esqueço de dizer. Mas a qualquer momento, se você quiser falar comigo,
tanto nos comentários, quanto mandar uma pergunta aqui nesse pontinho de interrogação, ou me chamar aqui ao vivo, pode me chamar que vai ser um prazer falar contigo. Ó, Josane, sinto um pouco de desconforto só no início, depois eu consigo administrar. É normal, né? Até porque a gente não está acostumado, nós não temos uma mentalidade de terapeuta. Diferentemente da Milene, aí ó, me sinto parte do processo. Gente, essa daí, ó, sigam essa daí, a Mila Rose, tá? Caso vocês precisem de uma consteladora familiar, aí ó, tá aí ela, tá? Não canso de te recomendar, Milene, porque tu é uma pessoa que vive esse processo de constelação. Constelação familiar é outra coisa que eu passei a estudar por causa disso, por causa dessa minha curiosidade em entender o comportamento humano. Ok. Grande, Milena. Legal. Manda um abraço pro Cristiano. Bom, então vamos lá. Aprendendo aqui contigo, mestre. Oh, que honra. Que honra, querida. Então, assim, ó. A primeira coisa, então, uma curiosidade empática, tá? E aí você vai fazer pergunta, isso que eu estava falando, as perguntas. Você vai fazer pergunta como que isso aconteceu, como é, né? Como que isso te afeta, tá? Vá perguntando. Porque eu tô com sei lá, um problema. O cara tá falando sobre o tributário, tá? Sobre uma multa que ele tá tomando na empresa dele. Uma multa. E aí você pergunta, qual é o impacto dessa multa hoje na tua empresa? A pessoa vai dizer, o impacto vai ser esse e tal. E na tua vida pessoal? Começa a perguntar, e na tua vida, sabe? Começa a entender qual é esse impacto de uma multa. Isso vai fazer com que chegue nos sentimentos. E não tenha medo disso. Vá. Porque você precisa, não é para fazer o teu cliente sofrer, e sim para tu entender se isso realmente é um problema e qual a gravidade desse problema, qual é a gravidade da dor, o quanto significa. Você vai entender o significado do valor financeiro para ele. Talvez ele diga assim, não, essa multa ela vai ser terrível porque meus filhos eu vou deixar menos para os meus filhos. Olha só, o cliente pega e diz isso. Se não resolver essa multa, eu não sei se a minha empresa vai... se os meus filhos vão conseguir tocar esse negócio. Ou seja, a preocupação dele, por causa da multa tributária, está nos filhos. Você acabou de entender que para ele, filho é uma coisa muito importante. Talvez ele não fale, ele está falando da multa e ele não fale dos 2 filhos que ele tem. Talvez ele fale de um só. E aí você vai descobrir que existe um preferido por alguma razão. Tudo isso é informação. Tudo é informação, e informação é poder. Não um poder para você usar contra o seu cliente, mas um poder para ajudá-lo. Você vai entender o que é importante para ele. Tá? Então, faça perguntas para entender o que é importante. E aí a empatia, se colocar no lugar, você não pode ficar julgando, tá? Curiosidade empática implica em não julgar, você só vai ouvir sem julgamento. Não é fácil. Para quem é do direito, isso é uma das coisas mais difíceis que existe. Nós somos muito julgadores no mundo do direito. Então, você precisa exercitar isso. Exercitar olhar as coisas sem julgamento. É bem difícil. Mas se você fizer isso, então você vai perguntar, curiosidade empática, tá? Uma postura de curiosidade empática, vai fazer perguntas abertas. A primeira coisa, uma postura de pensar assim, eu quero fazer perguntas. Antes de começar a perguntar, antes de receber o cliente, você já vai entrar com esse espírito, essa vibe, esse mindset. Eu quero conhecer realmente o problema do meu cliente. E aí você vai fazer perguntas como? Perguntas como quer dizer, usando a pergunta como. Sempre procurar, mas como foi? Como é isso? Porque o como faz com que a pessoa fale. Então o como vai fazer a pessoa falar mais.
ou como, ou tu pode usar o que aconteceu para que chegasse a esse ponto, né? O que e como. Como é a melhor de todas. Depois, enquanto teu cliente fala, você vai ter empatia, agora não só na curiosidade, empatia no sentimento. Você vai ouvi-lo, e aí nesse momento, nessas perguntas e nessas respostas é que pode acontecer o choro. Você vai ouvir com o teu coração aberto, para procurar sentir o que ele está sentindo. Olha só, você vai calçar os sapatos do cliente. Empatia é empatos, tá? É uma palavra do latim que significa empatos. Em quer dizer dentro, patos é emoção. Você vai entrar na emoção do seu cliente, entrar na vibe, tá? Empatia é entrar na vibe. Tu vai entrar na vibe do teu cliente. Se tu não sabe como fazer isso, observa, simplesmente observa e deixa teus neurônios espelho funcionarem. Observa aberto o teu cliente, olha para ele. Tu vai ver que se tu fizer isso, tu vai começar a inconscientemente copiar o jeito dele, com a tua postura. Tu vai imitar sem querer a postura dele. Tem técnica para isso, né? Tem um espelhamento e tal. Aqui hoje eu não tenho condições de explicar esse negócio. Em outra live, em outro momento eu até posso falar um pouco sobre isso. Mas procura se abrir para essa experiência. E aí, se ele chegar ao ponto de chorar, e aí entra esse desconforto que pode acontecer pelo fato dele estar chorando, poderia gerar o desconforto. Poderia, porque se tu tiver nessa postura aberta, tu provavelmente tu não vai sentir mais esse desconforto, porque tu já vai saber que isso pode acontecer durante o processo. Se tu já sabe que isso pode acontecer e já está nessa postura, a única coisa que tu precisa é saber se distanciar para não chorar junto com ele. Porque pode acontecer de tu te envolver tanto que tu começa a chorar com ele, e aí não é legal. Você precisa saber dar um passo atrás e se distanciar se for o caso. Por quê? Porque vocês não vão ficar os dois chorando ali. Você está ali para ajudá-lo. Então, a tua postura, ela precisa ao mesmo tempo saber dar um passo atrás. E aí eu recomendo, se você está muito envolvido, acaba se envolvendo muito com o choro do teu cliente, imagine isso aqui, ó, que você está dando um passo atrás, literalmente. Você vai imaginar que você está saindo do seu corpo e olhando de cima a situação, olhando de trás. Tá? Tu está muito envolvido e aí tu precisa de mais razão agora nesse momento. Imagina que está dando um passo atrás. Você se distanciou. E aí você vai se distanciar desse sentimento para poder para poder pensar, caso isso aconteça contigo. Tem pessoas que se envolvem muito e aí também não é bom. Mas se você, independentemente de você ter que dar esse passo atrás ou não, a próxima etapa é você conduzir o teu cliente para uma situação melhor. É você liderar ele. E aí como é que você vai liderar? Primeiro, você vai mostrar para o teu cliente que ele precisa de uma aceitação com relação aos fatos passados. Tá? Você vai, de algum modo, mostrar para ele que o que aconteceu já aconteceu e que você está ali para ajudar. Então você vai mostrar para ele que o que está feito, né? Mas que você está ali para ajudá-lo. Não ajudá-lo em termos de terapia, tu até pode recomendar um terapeuta se ele precisa. E é legal ter contatos com bons terapeutas, tá? Isso é bem interessante. Eu já tive indicações de ex-alunos na época em que eu trabalhava com terapia por conta disso. Eu indico a Milene que está aqui por conta disso. Então, você conhecer alguns terapeutas bons nesse momento ajuda. Tá? Ajuda o teu cliente. Então, tu vai ali ajudar ele. Inclusive nesse trabalho de terapia, se tu tem uma indicação para dar. Então, tu vai ajudar o cliente nesse momento a ele aceitar o que aconteceu, mostrar para ele que tu não vai ser o terapeuta dele, mas que tu vai ajudar ele
a resolver o problema jurídico. E que resolvendo esse problema juridicamente da melhor forma possível, isso vai colaborar com uma vida melhor. Vai melhorar com o lado de dentro. Então, faz ele aceitar o que já está feito. Mostra a tua postura de alguém que está ali para ajudar. E ali, para tu mostrar essa postura, é inclusive dando um lencinho para ele nessa hora. Entendeu? Tu dá um lencinho para a pessoa enxugar as lágrimas. Esse ato de dar um lencinho, simbolicamente, é um ato de quem está ajudando. Tá? Você não vai abraçar o teu cliente, não. Tá? Não recomendo que você saia abraçando o cliente, não. Tá? Não toque no seu cliente assim. Inclusive, nem recomendo que toque, mas que você alcance um lencinho. Que você se permita sentir o que ele está sentindo. A tua linguagem corporal vai ter essa... A tua linguagem corporal, ela vai mostrar e vai acolher esse cliente do jeito que ele precisa. Então não precisa mais do que isso. E aí tu mostra, e aí tu pode conduzir ele para a solução. Depois que tu deu o lencinho, que tu mostrou, olha, a situação realmente, eu entendo plenamente isso, eu imagino que deve ser. E aí você vai conduzindo da seguinte maneira, por exemplo, né, dizendo, olha, como eu estava dizendo, né, eu entendo o que você está passando, eu não consigo, ou o contrário, né, eu não consigo imaginar o que é, eu sinto muito por isso, mas eu quero poder te ajudar e eu sei que eu posso te ajudar com o que eu aprendi, com o que eu sei de direito, com as minhas habilidades, e aí tu vai mostrar o que tu sabe. E aí tu vai dizer, olha, quanto a essa situação, eu não tenho como resolver o que está passado, mas eu tenho como tornar a tua vida melhor a partir de agora. E tem como nós lidarmos com isso de um modo a que esse problema seja diminuído. E que a tua vida seja nova a partir daqui. E aí você precisa mostrar o teu trabalho como um meio para atenuar essa dor, juridicamente. E o grande finale, fazer esse cliente enxergar o futuro depois que a coisa estiver resolvida. Isso aqui é o ponto final. Você precisa fazer o cliente enxergar o futuro. Para ele enxergar o futuro, você precisa, às vezes, imaginar por ele. Ele tá tão apegado ao passado, à dor, ao problema, que ele não consegue imaginar o futuro. Então é fundamental que você auxilie ele a enxergar o futuro. Pergunte para ele, mas quando nós resolvermos, e se nós conseguirmos ter esse resultado que nós esperamos aqui, o quanto isso vai tornar melhor a tua vida. Tá? E mostrar os cenários. Tu pode ir de um cenário que não seja tão bom até o cenário melhor. Então eu recomendo inclusive que você comece pelo cenário em que você perde a ação ou que ganha só uma parte da ação, até o melhor cenário em que você ganha a ação, em que você, enfim, em que acontece aquilo que ele mais gostaria que acontecesse. Mostra esses diferentes cenários sem iludir, para que ele saia dali melhor do que ele entrou. Então, nesse momento final, você lidera o seu cliente. Tá entendendo isso? Você primeiro acompanha para depois conduzir. Agora, cuidado, um alerta final. Alerta final. Quando você faz esse tipo de trabalho, você está aprofundando o seu relacionamento com o cliente. E aí eu preciso lembrar da lição da raposinha do Pequeno Príncipe. A tua responsabilidade aumenta e muito. Muito.
esse cliente, ele se abriu para ti de um modo que talvez ele não tenha se aberto para ninguém. E aí, lembre-se da lição da raposa. A lição da raposa ao Pequeno Príncipe. Vocês lembram disso? Quem é que lembra dessa frase? A lição da raposa para o Pequeno Príncipe. Quem é que lembra da frase? Diga aí. Enquanto eu tomo um gole do café frio a essa altura. Essa é a lição final. Quem é que lembra? Raposa e Pequeno Príncipe. O que a raposa diz pro Pequeno Príncipe? Que há de mais importante? Eu lembro, Sra. Josane. O que ela diz? Tu te tornas eterna, aí, ó, Josane. Maravilhosa. Eternamente responsável pelo que cativas. Se você cativou o seu cliente, você se torna eternamente responsável por ele. Então você não é só mais a tua relação advogado-cliente, ela ganhou um outro significado para ele. E aí, meu amigo, minha amiga, você precisa honrar isso. É honrar mesmo. Eu uso muito a palavra honrar com as pessoas que me falam aqui na internet, comentam meus posts. Vocês podem ver que eu uso muito a palavra honrar porque realmente é uma honra. Quando você ensina alguma coisa para alguém, especialmente quando a pessoa diz assim, nossa, o teu conteúdo, professor Ronaldo, ele me ajudou a ver o mundo de um modo diferente, ajudou a resolver esse problema, aquele problema. É uma honra, gente. É uma honra ajudar alguém a transformar algo dentro dela. E se você atende um cliente desse jeito, é uma honra que você tem. Olha, Milene aí. Uma sentença não traz paz. Décio. Eu quero ler algum... Olha aqui. Uma sentença não traz paz. Ganhar ou perder a ação estará alinhado com a postura do profissional. E o ganho dele não será o resultado, mas aquilo que ficará com ele para a vida. Né, prof? Perfeito. Perfeito. Ganhar ou perder a ação estará alinhado com a postura do profissional. Exatamente isso. Eu não tenho mais o que dizer. Milene, tu foi no ponto. Uma sentença não traz paz. Não é a paz. A paz está lá dentro. Perfeito. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Não tem mais nada o que dizer. Depois da raposinha e agora com essas palavras da Milene, não tem mais o que dizer. Uma sentença não traz paz. Lindo. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Vou ficar por aqui hoje. Preciso te agradecer muito pela tua presença aqui. Mas não vai embora ainda. Deixa eu só lembrar uma coisa. Quinta-feira, às 19h09, se tudo der certo, eu farei uma live com a professora Rosângela Dall'Acqua. Para quem foi meu aluno nos tempos de Ubra, sabe quem é a professora Rosângela Dall'Acqua. Ela é professora da Ubra e ela é policial também. E é uma das criaturas mais fora da caixa que eu conheci na vida. Uma professora brilhante e uma penalista, né, que tem aí um trabalho incrível na docência e também fora da docência no mundo policial. E eu vou entrevistar ela na quinta-feira. Ela me falou que ela talvez estivesse de plantão e não me deu ainda uma confirmação. Ela tinha me confirmado, mas deu um problema lá e não sei se ela vai conseguir. Estou torcendo para que ela consiga, mas se ela não conseguir, eu de qualquer forma farei a live. Já saibam, quinta-feira estaremos juntos às 19h09. Já agenda aí. Você que está vindo também nessas lives do Café com Oratória, vou te pedir duas coisas. Você que está aqui até agora, que é o da comunidade dos advogados fora da caixa. Duas coisas importantes. Primeiro, no meu perfil, tu precisa ativar as notificações.
Se você não ativar as notificações num sininho que tem no canto do meu perfil ali, você vai no meu perfil e ativa o sininho. Se você não ativar esse sininho, você talvez não seja notificado de quando eu estou ao vivo, de quando eu tenho um vídeo novo, e aí você não vai ficar sabendo disso. Então ativa as notificações naquele sininho lá no meu perfil, você vai entrar no meu perfil e vai ativar esse sininho. E segundo lugar, encaminha essa live ou o convite da próxima live, que é quinta-feira, para outras pessoas. E quando começar a live, aperta nesse aviãozinho aqui e envia para outras pessoas que você sabe que vão se interessar por isso, que querem sair da caixa. Como vocês sabem, eu ajudo profissionais do direito a falarem com confiança e persuasão para os desafios do mundo jurídico. Todos os dias eu produzo conteúdo aqui e nas outras redes sociais com esse objetivo. E eu quero fazer com que este conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível, para que esse trabalho, enfim, que eu jogo para o universo, que ele seja bem aproveitado. Tá bom? Conto com vocês. Muito obrigado pela presença de vocês aqui e vejo vocês quinta-feira. Qualquer dúvida, qualquer outra coisa, deixe seu comentário aqui no vídeo que vai estar no IGTV, ou me mande um direct que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoas. Tenha um bom dia, prof. Obrigado, Josane. Obrigado. Tchau, amados.